Graças a Deus, amigos, possamos estar reunidos nessa hora em sentimento de apoio um ao outro. O estudo de hoje, mentalizando as palavras no Evangelho de Kardec, nos faz ver a importância de nós encontrarmos esse apoio realmente diante da convivência de todos nós na vida espiritual e a construção também desse apoio com aqueles que nós estamos caminhando na reencarnação. Óbvio que todos nós temos passado dificuldades em conseguirmos realmente entender os objetivos da nossa encarnação, que se refere à convivência com aqueles espíritos que retornam à pátria espiritual e permanecem do lado da vida espiritual, apoiando a cada um de nós na sequência da continuidade da vida e também estruturando esse laço infinito que se faz a família espiritual. E nós vamos permanecendo, cada um de nós, no corpo, e esses espíritos que partem para o mundo espiritual mais seguros com a experiência que tiveram, continuam velando por cada um de nós no sentido de fortalecer a união e o sentido de estarmos vinculados com Jesus no trabalho que eles mesmos desenvolveram na Terra. Assim nós falamos de todos aqueles espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, que não foram espíritos que reencarnaram na família consanguínea, e que todos nós temos a admiração. As vibrações desses espíritos, com certeza, nos ajudam nesta noite. Bem, nós vamos vendo aqui no Evangelho o quanto o nosso bondoso Espírito, o Espírito de verdade, orienta nesse capítulo, o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, relatando a todos nós a convivência de Jesus na busca desse parentesco, nas vibrações do pensamento de Jesus, na busca desse parentesco com todos nós. E olhar o sentimento de Jesus nessa hora a dizer: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parece que nós ficamos a pensar que Jesus estaria dando mais direção às necessidades espirituais do que à realidade do convívio com seus próprios irmãos. Mas Jesus disse que aquele que não abandonasse a sua família, a sua casa, a sua própria vida, não seria o seu discípulo, não seria digno de ser discípulo do Cristo. E o abandonar para cada um de nós, na palavra, ainda parece que é deixar de lado, mas não. O sentido da palavra abandonar é amar menos ou deixar um pouco, se afastar. E para que cada um realmente possa identificar a nossa ligação para seguirmos as ideias do Cristo, nós temos que fazer esse esforço, muitas vezes, de deixar um pouco o nosso lar. Muitas vezes, de saber olhar as dificuldades da convivência, mesmo com o nosso coração apertado, diante das lutas que a família apresenta na convivência com aqueles espíritos que estão nossos filhos, companheiros e companheiras, por falta até de compreender essa ligação com o mais elevado, nós temos que estar ao lado deles, sim, amparando, ajudando, estendendo as mãos, mas temos que nos sentir em busca de Jesus. Temos que nos sentir em busca dessa relação espiritual. E a doutrina espírita tem nos auxiliado a compreender o significado das palavras de Jesus em relação à família, o significado da palavra de Jesus em relação ao deixar, abandonar um pouco a sua própria vida, mas irmos ao encontro dessa relação mais espiritualizada. Quando cada um de nós começa a desenvolver essa realidade de que somos espíritos e começamos a nos dedicarmos
a uma atividade específica nos trabalhos que a Casa Espírita desenvolve, nas atividades, nas assistências sociais, nós começamos a perceber que realmente estamos deixando um pouco a família. E ao buscarmos essa convivência, fazemos tanto exercício para conseguirmos permanecer naquela atividade em que nós fomos chamados. Não precisa ser médium da casa. É preciso realmente identificar a nossa relação com o outro. E como voluntário, como participante dessas atividades, quanto exercício nós temos que ter de paciência, de indulgência, de resignação, a perceber também as dificuldades dos nossos irmãos que precisam de um apoio, e nós nos colocamos ali, porque queremos alcançar essa visão de algo mais elevado em busca de nos conhecermos e perceber também essa realidade da vida espiritual. E aprendemos um pouco, sentimos um pouco naquela convivência pela dor daqueles em que nós estamos vendo com as suas necessidades, sentimos um pouco em nós o quanto seria bom também se nós pudéssemos ser acalentados, auxiliados, entendidos. Pensamos também um pouco o que eu vou levar para o meu lar. Será que eu adquiri ou realmente deixei que essas percepções, essas vibrações permanecessem em mim e ao retornar para minha casa eu consiga passar um pouco dessa indulgência, desse entendimento, dessa vontade de estender as mãos, do respeito à imperfeição, à dificuldade do outro. Se nós conseguirmos fazer isso, ao término desse abandono por uma atividade que cada um desenvolve ou busca voluntariamente, ao retornarmos para a nossa casa com essa convicção, nós estaremos fazendo com que aquelas vibrações do Cristo que nós podemos ter vivenciado permaneçam mais próximos de nós. E aí sim, fortalecidos pelas preces, pelas vibrações dos bons espíritos que amparam a cada atividade que a instituição desenvolve, nós também levaremos essas vibrações para o nosso lar. E ao chegarmos no nosso lar, aqueles mesmos problemas, aquelas lutas que nós já conhecemos, nós iremos enxergar de outra maneira, compreendendo que ali eu também preciso cuidar dos que estão sobre a nossa guarda, sobre a nossa convivência, sobre a nossa responsabilidade, ou a nossa responsabilidade de estar convivendo sobre a guarda deles como filhos. E é essa realidade que nos faz melhor, que nos aproxima da família espiritual, que nos aproxima de Deus, que nos aproxima dos espíritos guardiães, daqueles espíritos que permaneceram desencarnados e que fazem também todo o esforço como anjos, guias, protetores da família, de cada um de nós, impulsionar que aquele sentimento de perdão, que aquele sentimento de resignação diante da dor possa permanecer. É dessa forma que os familiares vão percebendo em nós algo diferente, alguma mudança, uma postura diferente. E quando eles começam a identificar que aquela tarefa está nos tornando um pouco melhor, eles começam a perceber também o valor de fazer parte de uma família mais unida, mais amiga, mais segura, dessa família espiritual. Por isso Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pois todo aquele que faz a vontade do Pai, do meu Pai, esse é minha mãe, minha irmã, meu irmão. Nessa força imensa da ligação espiritual que Jesus deu a representação, pois ele via cada um dos seus irmãos e espíritos ao seu redor necessitando de ajuda, como realmente fazendo parte dessa família espiritual que ele enxergava aos outros e que os outros precisavam de enxergar a ele também. Então, é muito difícil nós conseguirmos ter um equilíbrio diante dessa convivência.
E quando nos narra aqui, Kardec, e mostrando os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são na maioria das vezes espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. Nós já tivemos observações daqueles que estão no nosso lar e que se afinizam com as nossas ideias, com os nossos objetivos, sejam eles bons ou ruins. Espíritos no nosso lar que chegam por simpatia, que magneticamente se sentem atraídos por nós e vêm estar como os nossos filhos, ou nós reencarnamos junto deles e vamos estar como filhos deles. Na doutrina espírita fala que muitas vezes há o processo da reencarnação que se chama compulsória, ou dizendo assim, o espírito da erraticidade tem um período para fazer as suas reflexões. E dentro desse período ele pode até não querer reencarnar, por conta do seu próprio livre-arbítrio. E o livre-arbítrio em nós não deve ser algo que possa ser retirado, porque não, senão nós perderíamos, pelo menos, o livre-arbítrio de pensar. Mas às vezes o livre-arbítrio de agir nos é retirado, por conta das necessidades de reparação no tempo adequado. E os espíritos superiores compreendem um espírito rebelde que não queira reencarnar por um período, 100, 200 anos, 300 anos, mas chega um momento que aqueles espíritos que faziam parte do convívio com ele em outras encarnações, começaram a fazer um adiantamento, um avanço, um progresso, renovando ideias. E esses espíritos, quando reencarnam, muitas vezes ligados até ao psiquismo daquele espírito que está desencarnado, esses espíritos começam a querer buscar o sentimento do perdão, do arrependimento. E em momentos de sonos, no desdobramento do corpo, nós somos retirados do corpo e pedimos àquele espírito para que possamos reajustar com eles. E às vezes eles não querem, mas os espíritos superiores dizem assim, olha meu amigo, não tem mais jeito, porque a força do pensamento daqueles que querem se ajustar com você é muito maior do que a sua própria força de resistência à lei de Deus, da força magnética do progresso. Então você vai ter que reencarnar, não haverá jeito. Não retirando dele o livre-arbítrio, mas a força da lei divina se fazendo, e no momento da fecundação do óvulo, a família que já foi preparada pensa no filho que vai retornar. E aquele espírito é atraído, muitas vezes de uma forma tão repentina, que se vê adormecido das suas forças e começa então a sua jornada na reencarnação. Simpatia, afinidade, necessidade de reparação, todos nós mergulhamos no corpo. Outra hora, nós começamos a perceber espíritos tão amigos que se dedicam na jornada reencarnatória para um auxiliar o outro. São aqueles filhos amigos que retornam e colaboram com os pais numa dedicação em torno de que algo de que eles já estão vivenciando na vida espiritual, e para o progresso deles, eles precisam dar comprovação encarnados. E fazem grandes tarefas juntos no progresso moral. De outro momento, espíritos também que se comprazem em estar juntos e ficam povoando a mente dos encarnados, até pela necessidade de absorver o pensamento daqueles encarnados que eles se simpatizam, e a própria lei de Deus também se faz. E às vezes esses espíritos, no momento da fecundação do óvulo, eles também são atraídos por simpatia, para estarem junto daqueles comparsas, amigos, ou convivendo ali uma realidade em torno de várias ações, muitas vezes conturbadas, imorais, na vida material. Essa é a nossa relação na humanidade. Nós todos somos parte dessa família.
Em um momento ou em outro, em uma situação ou em outra, nós fazemos parte. Basta cada um de nós começar a perceber qual o meu vínculo com a minha família, qual o meu objetivo reencarnatório com os meus irmãos, qual o meu objetivo diante do acompanhamento com o meu pai, com a minha mãe. O que Deus, na providência divina, espera de mim, numa postura mais equilibrada, para conseguir sair desta reencarnação com mais paz de consciência. Nós é que temos que fazer essa reflexão. Não temos que colocar a reflexão nas mãos do nosso pai, do nosso irmão, da nossa esposa, dos nossos filhos, não. A reflexão tem que ser íntima de cada um de nós. Se cada um fizer assim, a família já vai estar melhor, porque nós vamos querer dar o nosso melhor naquela convivência, sem a cobrança, com a indulgência, com a resignação, com a paciência, nesta convivência. E com certeza, aqueles que convivem conosco vão fazer aquela percepção de que nós estamos mudando. Não existe nenhum trabalho específico que não estejamos fazendo renovação diante do processo das nossas encarnações anteriores. Até mesmo espíritos que todos nós conhecemos, que deram parcelas imensas na convivência conosco, diante de um trabalho de renovação, de vulto muito intenso. Esses espíritos também estão ali cumprindo, pela necessidade da consciência deles, uma renovação interior diante do que eles têm necessidade de se reequilibrarem pelas leis de Deus. Vamos mentalizar o sentido de nós identificarmos Judas, o espírito que todos nós, por muitos séculos, vimos como um traidor, que levou, em certo momento, por uma insegurança, por não compreender a realidade da convivência com Jesus, por uma necessidade de identificar que Jesus, com a sua potencialidade, poderia resolver os problemas dos judeus naquela época, sob a imposição romana, identificando Jesus com toda aquela potência, se ele então entregasse Jesus aos romanos, com certeza Jesus ia tomar alguma providência diante dos seus feitos, que Judas conhecia muito bem, e iria mostrar que ele realmente era o Messias. E esse espírito, ao entregar Jesus aos romanos, a Caifás, ele percebe a grande diferença desse poder do Cristo, que era o poder do perdão, do amor, da compreensão, e não da espada que fere e que faz ser ferido. Judas então retira a sua vida, observando Jesus sendo crucificado e passando muitos séculos de renovação dos seus conceitos. Imaginar esse espírito, quantos séculos ele deve ter se organizado com a mente dele, com aquele pensamento, renovando as suas encarnações para tomar, depois de tantos séculos, a postura de reencarnar e trazer, como Joana d'Arc, a vivência da fé, da esperança, da confiança, da certeza com Jesus, não renegando nenhum momento, não deixando que nenhum momento a França se perdesse novamente pelo poder de outros, mesmo até que os próprios franceses não a entendessem. Era a necessidade do Espírito de fazer com que a sua consciência estivesse tranquila diante daqueles que estavam ali, espíritos reencarnados, que nós vimos na França. Quem não deve ter sido esses espíritos? Quem foram esses espíritos, os próprios reis na França? Será que não seriam o próprio Caifás ou tantos outros que fizeram com que esse espírito que vivera como Judas cometessem aquele ato e agora, mesmo sofrendo toda a agressão, na reencarnação como Joana d'Arc, renova a sua consciência, retorna para o mundo espiritual,
abraçado por Jesus, e aqueles que estavam ainda convivendo na França, mentalizaram como bruxa, mentalizaram como feiticeira, mas todos também retornaram para o mundo espiritual. Imaginar, quando eles retornarem, ou retornando para o mundo espiritual, identificando aquele espírito que se redimiu, que eles mesmos haviam culpado antes. Imaginar a vivência desse espírito ainda abraçando aqueles romanos antigos, os sacerdotes antigos, e redimido, mostrando a eles um caminho melhor, um caminho com Jesus. Ah, meus irmãos, nós temos que começar a pensar um pouco assim. Somos um pouco Judas, temos as nossas lutas imensas no nosso dia a dia, e realmente sofremos com isso. E muitas pessoas já não compreendem as nossas atitudes. Muitos nos acham arrogante, prepotente, diante das nossas imperfeições, caluniadores que somos, vingativos, mas todos nós estamos crescendo, avançando. E por mais que tenhamos esses erros, temos que ter em nossa mente que somos espíritos imortais e vamos viver todas as nossas necessidades e encarnações, nos ajustando também com as nossas atitudes, vivenciando questões doloridas diante das atitudes que tivermos cometido, recebendo ao nosso seio familiar aqueles espíritos que nós tivermos feito eles sofrerem em algum tempo. Então, se nós queremos realmente compreender a nossa felicidade, não precisa de ser mais para frente, ela pode ser agora. Nós temos que fazer agora, renovar com cada pessoa esse sentimento que talvez tenha ficado indesejado no passado, sofrido no passado agora, e tomar novas atitudes para não fazermos outros sofrerem e criarmos uma nova luta, um novo dissabor, uma nova tristeza para outras existências. Então é a paz de consciência que a doutrina espírita traz para todos nós. E começamos a olhar todos ao nosso redor com alegria. E cada problema que começa a aparecer para a gente diz assim, mas Senhor, como o Senhor é bom, está me achando mais forte, porque a cada hora chega alguém me perseguindo, chega alguém me cobrando, chega alguém me trazendo uma calúnia, mesmo eu tentando fazer o melhor, Senhor. Por que isso? O que eu não devo ter feito? Mas me dê força, bondoso Mestre, me dê força, amigos espirituais, meu amigo protetor, meu anjo guardião, para que eu consiga perceber a realidade da reencarnação e não venha falhar novamente. Que eu consiga olhar para o meu filho, que eu consiga olhar para a minha companheira, para o meu companheiro, nessa nossa necessidade de crescimento nessa existência. Porque eu sei que para as outras encarnações poderei estar sofrendo os maus tratos que agora eu tiver fazendo eles sofrerem. E assim a doutrina espírita nos ajuda. Imaginar o que cada um de nós também não deve ter feito há 100 encarnações atrás. Nossa consciência ainda não consegue se ajustar com uma atitude como a de Joana d'Arc. Nossa consciência ainda não passa por isso, porque não conseguimos cuidar às vezes de nós e daqueles espíritos que estão ali ao nosso redor, como a nossa consciência de espíritos, da nossa realidade, poderá tomar atitudes agora de tamanha envergadura moral. Não podemos, não temos força para isso. Não iremos suportar a carga psíquica daqueles que temos que nos ajustar. Então é preciso a gente olhar a nossa realidade. E cada espírito que deu um passo mais à frente, ou que já conseguiu executar, também tenhamos certeza que ele fez as suas experiências em várias encarnações. E nós estamos fazendo a nossa. Por isso, nós seremos felizes sim. Por isso, nós iremos amar sim os nossos familiares. Nós iremos ver eles também felizes, crescendo. Poderá até às vezes não ser nessa existência, mas a dedicação, o devotamento, a determinação
de cada um de nós vai fazer isso acontecer. Por isso, o sacrifício que nós passamos diante dessa convivência, com uma boa atitude, faz com que cada encarnado que viva conosco lembre um pouco de algo bom. Se nós não buscarmos um caminho no bem da nossa própria renovação, que vínculo aqueles nossos filhos que sofrem com a rebeldia, caminhando nas dores morais da vida, os nossos companheiros e companheiras na família, que ainda, perseguidores de cada um de nós, mostram para todos nós que não somos quem nós pensamos que queremos ser, mas se nós não tivermos o esforço, como nós iremos passar algo bom para eles? Como que nós iremos demonstrar que eu estou querendo ser melhor? E se também eles não sentirem isso, como eles vão retornar para o mundo espiritual e dizer assim: ah, esse foi o meu pai, esse que me traiu no passado, mas como ele me ajudou, como ele me auxiliou, como ele fez tudo para me dar condições de segurança material, como ele fez tudo para me orientar diante das minhas lutas morais. Mas ele me fez sofrer no passado. E na balança da força do amor, equilibra-se entre o sentimento que se diz ódio e amor, equilibra-se a nossa vontade de estarmos juntos, a nossa vontade de nos ligarmos, de nos aceitarmos, de nos perdoarmos. Quando os Espíritos falam aqui no Evangelho, e Kardec mostrando a todos nós essa visão, diz assim: no entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos, separados por antipatias em outras existências. E o seu antagonismo na Terra mostra o quanto cada um tem que servir de prova um para o outro. Os verdadeiros laços de famílias não são, por consequente, fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia, pela comunhão dos pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Começamos a fazer a nossa jornada de afastamento, porque muitos espíritos que convivem às vezes conosco não querem crescer. Eles não querem crescer, mas nós não estamos junto com eles. E se nós estamos mostrando a eles, através do exercício do bem, ou, ao contrário, se eles estão mostrando a nós o exercício do bem, da paciência, da união, do perdão, da compreensão, e eles estão o quê? Se afastando de nós, porque através da consciência daquele que busca o bem, ele vai se afastando das necessidades materiais. O Evangelho nos fala isso, vai se desprendendo daqueles sentimentos que nos fazem permanecer com rancor, com mágoa, e unidos daquelas pessoas. E cada vez que a gente se liberta de nós mesmos, não é se libertar do outro não, se libertar de nós mesmos, na nossa própria dor, cada vez que a gente faz isso, nós nos afastamos psiquicamente daquele a qual está nos afetando ou a que nós achávamos que nos afetava. Eu já entendo, é o meu irmão, preciso de renovar na minha convivência com ele. Cada vez que nós fazemos isso, se esses espíritos permanecem na jornada ainda de dor, de conflito, a nossa conduta, a nossa consciência, as atitudes que tivemos, os novos sentimentos que foram se elaborando pela essa vontade de avançar, há um afastamento. E eles vão ter que permanecer na convivência com outros espíritos, em outras encarnações, e às vezes não mais conosco. Por quê? Porque se eles reencarnarem novamente conosco, ou se nós formos os sofridos e reencarnarmos com eles, se eles estiverem com seus pensamentos elevados, mas se eles sofridos reencarnarem conosco, que já estamos tentando uma modificação, o que vamos fazer novamente a eles? As mesmas coisas, ou atos um pouco mais elaborados em outras existências, porque o espírito não retrograda. Então nós não vamos tomar atitudes imorais em outras encarnações, nós vamos dar o melhor ainda, mas o que falta aí é eles quererem aceitar. Por quê? Eles não vão aceitar, porque desse que me traiu eu não aceito.
Mas, se eles reencarnarem com outros espíritos e passarem pelas necessidades com outros espíritos na transformação que eles precisam, eles vão aceitar dos outros. Eles vão aceitar a ajuda dos outros. Porque não tem com aqueles outros espíritos uma necessidade de uma ligação pela mágoa, mas sim pela prova, mas sim pela expiação, mas não pela mágoa. Aí nós vemos famílias que têm as suas lutas, mas aquele ainda rancoroso, orgulhoso, mas ele aceita a ajuda dos seus familiares. Essa é uma visão que temos que começar a perceber e tenhamos certeza que depois esses espíritos vão ter que retornar a conviver conosco e vão aceitar talvez de nós um abraço. Talvez não reencarne mais como nossos filhos, podem reencarnar como vizinhos, não é isso? Porque não precisa mais daquele laço apertado, reencarna como vizinho, e como vizinho a gente faz tudo para ajudar aquele vizinho, não é? Faz tudo para cuidar do filho da vizinha. A vizinha tem que trabalhar, a gente cuida do filho da vizinha, auxilia. O filho da vizinha não tem como, às vezes, ter uma possibilidade de estudo, a gente vai, organiza estudo, faz tudo o que é possível para auxiliar aquele menino, aquele jovem que a gente preza tanto. E quando desencarna, vê que aquele espírito que não precisava mais estar no nosso vínculo familiar, mas ele precisava de ter certeza se nós íamos amá-lo ele mesmo, independente dos laços consanguíneos. Se nós íamos realmente amá-lo, devotar a ele aquilo que nós fizemos ele sofrer, sendo ele filho de uma outra pessoa. E essa visão, ela é espiritual. Essa visão é ligação do nosso sentimento, que vamos abrindo a consciência dessa realidade de vida espiritual, é a visão da família, que os espíritos falam aqui, ligadas espiritualmente, pelo sentimento de desenvolver juntos algo, de crescermos juntos. Vemos assim, junto a cada um de nós, pessoas que chegam ao nosso lar, que às vezes fazem mais parte da nossa família do que outros, nossos irmãos. Por que será? Todos já compreendemos muito bem estudando a doutrina espírita. E ficamos felizes quando essas pessoas chegam para somar, para ajudar, para fazer progredir, para nos auxiliar a entender certas questões, para nos fortalecer diante da luta da reencarnação. Quanto é bom ter alguém que nos ajuda assim. É uma estrutura que nós estamos vendo dessa ligação que nós vivemos aqui na Casa Espírita. Será que cada um de nós que vai chegando no Centro Espírita Leon Denis, não começamos a perceber a responsabilidade em torno do estudo que a casa prima, a disciplina que a casa prima? Hoje nós tivemos assim uma deixa, né? Por conta que eu cheguei atrasado, mas todos vocês façam uma prece para mim, né? A disciplina permaneceu, né? Mas o quanto que isso é importante, né? Para que possa se continuar exercitando esse pensamento em nós, dessa disciplina. Então nós estamos regidos por espíritos que dirigem a casa, que zelam pela casa e que têm essa força do pensamento, de disciplina, de estudo, e nós vivenciamos essas vibrações porque já queremos buscá-las, porque já sentimos isso em nós de outras existências e fazemos com que isso seja bom, e cada um de nós tem uma chama interior de renovação da própria consciência em querer ser melhor. Tenhamos certeza, não tenhamos medo de ser melhor, não tenhamos medo de ser bom, não tenhamos medo de amar, não tenhamos, porque não façamos isso pelo outro, façamos isso pela nossa própria vontade de ser feliz. E se conhece a árvore pelo seu fruto, e cada pessoa que nos sentir mais amável, eles estão tendo o fruto da árvore e poderão dizer como aquela pessoa mudou. Por isso estamos sendo regidos por essas vibrações do amor, da caridade, do trabalho, da disciplina, do estudo. E quando nós saímos daqui,
se não permanecermos nessa onda mental dessas vibrações, chegamos em casa, somos indisciplinados, não conseguimos amar, não conseguimos entender, às vezes não conseguimos permanecer com essa onda, com essas vibrações que nós vamos vivenciando aqui. Cada vez que vamos ampliando, não por fascinação, mas vamos ampliando a nossa convivência nessas vibrações do trabalho, do estudo, nós vamos colocando em nós, nós vamos deixando ela fluir em nós, e na hora das provas, nós conseguimos perceber o pensamento de bons espíritos, nos auxiliando a tomarmos atitudes mais equilibradas. Por isso, temos que ver as nossas atitudes fora da casa espírita. Aqui fica mais fácil, se torna mais fácil, porque estamos nessa onda do pensamento, de bons espíritos impulsionando a todos nós. Vemos assim a nossa ligação com Leon Denis, a nossa ligação com os espíritos dirigentes da casa. E o que eles esperam de nós também, além de sermos um homem de bem? Nossas atitudes. Eles esperam sim. E será que aqui, na convivência, ou em qualquer outro meio que nós tenhamos na nossa encarnação, não existem os espíritos que precisam de estar naquele seio de convivência para que possamos retirar aquelas dificuldades que existem? Com certeza, em qualquer lugar vai existir. Aí a parcela nossa é de entender, para que a proposta do bem prevaleça. Quando os espíritos falam aqui, demonstrando que cada um de nós, nascidos pelos laços do sangue, somos atraídos por esse laço do sangue, formando uma estrutura de parecência. A parecência física, quem dá são os pais, na estrutura genética, né, do óvulo e do espermatozoide. Mas essa carga genética também tem uma força magnética, psíquica, do espírito reencarnante. Já paramos para perceber que tem alguns filhos que são mais parecidos com a mãe e outros mais parecidos com o pai? É a carga magnética, na força do pensamento do espírito. Nesses dois extremos que falamos de ódio e amor, quando se sobressai um ou outro, tanto um quanto o outro é carregado de força de atenção, de força magnética. Eu quero estar junto dela porque eu a amo. Estou feliz por estar junto desta que vai ser a minha mãe. E nós não temos, às vezes, uma ligação boa com aquele que vai ser o nosso pai, num exemplo, não é? Então, nós olhamos para ele assim, não é? Mas olhamos para aquele espírito que vai ser a mãe com tanta alegria. Então, buscamos nessa força magnética, dentro de toda uma formação genética, a aparência com aquele que será a nossa mãe. Mas também, se o sentimento nosso for de tanto ódio, às vezes, né, de tanto sentimento de repulsa, deixamos de pensar tanto na mãe e ficamos pensando mais no pai, ou vice-versa, né, naquele espírito que carregamos mais aquele pensamento que eu vou me vingar, agora eu vou tomar uma outra atitude, ou então eu não aguento a possibilidade de estar junto desse que será meu pai ou minha mãe. Também essa força do pensamento atrai para nós a própria ligação. E tem os outros espíritos que são serenos, tranquilos com pai e mãe, e são bem homogêneos na parecência dos dois. Isso é lei universal, natural, que faz com que a gente possa ter um reflexo de como nós estamos nos sentindo bem na convivência com os nossos familiares. E através de algo tão simples, nós vamos perceber o que eu preciso de levar ao seu coração. Buscar na casa espírita essa ligação com aqueles que não fazem parte da nossa família consanguínea é começar a nos sentirmos irmãos, independente de termos nessa encarnação essa ligação mais próxima. E com certeza, nesse caminho do progresso, a buscarmos a Deus, a convivermos com os bons espíritos que sempre orientam a todos nós na casa espírita, nós estamos nos aproximando dessa realidade da família espiritual. Estamos nos ligando um a um
pelos nossos vínculos do bem, do amor, do progresso, da união. Nós estamos nos ligando um ao outro. E ao desencarnarmos, o que será de cada um de nós ao retornarmos para o mundo espiritual e encontrarmos lá aqueles espíritos que partiram antes, também fazendo parte dessa família que aqui nós estamos construindo. Essa realidade vai ser tão bela para cada um de nós. E podermos também ser abraçados por aqueles espíritos que tiveram dificuldades conosco e que nós demos alguma demonstração de renovação e eles nos perdoaram. E que tenham retornado para o mundo espiritual e ao chegarmos na pátria espiritual, depois de desencarnar, que possamos também receber o abraço deles. Com sentimento de respeito, com sentimento de renovação do nosso laço familiar, espiritual, que antes não tivemos, que conquistamos através da reencarnação na família consanguínea. E se nós desencarnarmos, e aqueles nossos corações que amamos na família consanguínea ainda não conseguiram perceber a possibilidade de renovação, se nós retornarmos para o mundo espiritual, não tenhamos medo, não tenhamos desespero do que eles passaram ou continuaram passando na reencarnação, no sofrimento deles. Nós também estaremos lá, desencarnados, para abraçar cada um deles, quando eles retornarem para o mundo espiritual, dando a continuidade da demonstração do nosso amor, da nossa dedicação por eles, na percepção que eles irão ter dessa família espiritual, do sentimento que permanece e continua. E se eles não nos perceberem de imediato, fiquemos junto a eles, que no instante onde eles pensarem sobre alguma coisinha qualquer da nossa vida, que tenhamos falado para ele de algo bom, tenhamos certeza que nessa hora, bons espíritos vão utilizar aquele mecanismo, e aquele nosso filho sofrido, aquele nosso filho que caminhou em certas regiões tristes, nossos familiares que caminham às vezes naquelas regiões tristes, morais, e que conseguimos deixar uma vibração do bem, uma palavra de esperança na convivência. Ah, meus irmãos, no mundo espiritual, quando eles lembrarem disso, nas dores que eles passarem, quem estará lá ao redor deles? Eles vão magneticamente nos atrair, seremos nós. E vamos continuar sendo felizes por podermos fazer alguma coisa em prol daqueles que amamos. Então valerá a pena, tudo valerá a pena, ser resgatado ou resgatar aqueles que estão vindo após cada um de nós. Então que Jesus nos ligue cada vez mais com seu amor, que façamos essa observação de nos unir e dentro do que a Casa Espírita oferece do exercício do bem, começarmos a desenvolver esse bem na Casa Espírita para levar aos corações daqueles que estão na nossa família. Façamos essa união e sigamos nessa grande multidão de espíritos que protegem a Casa de Leon Denis. Que Deus fortaleça o nosso coração, que saibamos conduzir o nosso retorno aos nossos lares e manter esse pensamento da reencarnação e de alegria por cada luta, por cada situação que nós estamos nos tornando mais fortes no bem. Graças. Nós, espíritos imortais, conquistemos os valores imortais do espírito. Da escuridão que possa se ver a luz, da ignorância se possa ser abençoada pela sabedoria. Nesta passagem, portanto, vemos Jesus mostrar o valor de estarmos caminhando para buscarmos o verdadeiro sentido da vida, de fazermos parte da família divina. Ah, caros irmãos, todos nos esforçamos de encarnação em encarnação,
educando os nossos espíritos no aprendizado da vida terrena, para que esses valores espirituais estejam totalmente imbuídos dentro do nosso coração. Jesus demonstra o verdadeiro amor de Deus, nosso Pai. Jesus demonstra de que precisamos nos esforçar para conquistar e valorizar as conquistas através não só da educação, que faz parte individual de cada espírito, mas para ajudar o que está ao seu lado. Portanto, caros filhos, primem sempre o verdadeiro sentido da vida, o de educar o espírito para, enfim, fazermos todos parte desta família divina. A verdadeira família espiritual, o sentido pelo qual o espírito foi criado. Portanto, lutem, jamais esmoreçam. As dificuldades físicas, emocionais, de convivência são passageiras. Jamais deixem de ter esperanças em seus corações, porque está determinado por Deus de que todos sejamos felizes. Precisamos, portanto, conquistar esta felicidade. E se de um lado há o peso do corpo físico na vida de cada um, se há ainda as dificuldades das convivências familiares, terrenas, tudo isso faz parte deste aprendizado. Mas o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor, o verdadeiro ponto que deve ser apreendido por todos é que somos espíritos imortais caminhando para os valores mais elevados e de que o esforço de hoje, muitas vezes também a convivência difícil, a dor, valerá a pena ser suportada, porque amanhã estaremos todos dentro do ambiente de muita paz e felicidade. Um abraço do Herman, e que todos possam se sentirem, todos mesmo, com os corações bafejados das energias benéficas e salutares dos benfeitores amigos que estão junto a vocês, mas sobretudo de Deus, que nos traz a certeza da alegria futura. Muita paz para todos.